Gênesis capítulo 48, versículo 1 até 49, versículo 28. É o texto da nossa atenção de hoje. Atenção de hoje. Nós vamos fazer como temos feito, nós vamos ler o texto com algumas considerações acerca do texto e depois nós vamos aplicar o texto no nosso contexto, no nosso momento. E eu convido você, mais uma vez, a baixar sua cabeça em oração. Nós vamos expressar nossa fé e dependência no Senhor, orando e pedindo para que Ele fale conosco. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, aqui estamos diante do Senhor e da Tua Palavra. E pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito fale conosco. Cumprindo, ó Deus, os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós, aonde precisa de exortação, que o Teu Santo Espírito assim faça, aonde precisa de consolo, que assim seja, e que saiamos daqui diferentes, conhecendo mais do Senhor, conhecendo mais da Tua graça e a maneira como o Senhor trabalha, ministra no nosso meio. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Gênesis capítulo 48 é o início, nós não vamos ver o desfecho final da morte de Jacó, mas é a enfermidade que levou a vida de Jacó. Jacó agora é um senhor de 147 anos e ele está no seu leito de morte. E o texto diz assim em Gênesis capítulo 48, versículos 1 e 2. Passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Essa é a enfermidade que há de levar a vida de Jacó. Nos versículos 3 a 8, nós vemos que Jacó vai relembrar José das promessas de Deus. Depois de uma caminhada longa, de inúmeros tropeços, o que nós vemos agora em Jacó é a certeza de que Deus é fiel e que Deus o salvou do mal, de que Deus redimiu o mal. A certeza que Jacó tem é a certeza que eu e você precisamos a enfrentar a realidade da morte. Talvez lhe assuste um pouco, mas o fato é que se Cristo não voltar em 100 anos, todos nós estaremos mortos. Não sei se isso assusta você ou não. Independente da dieta que você teve, dos seus hábitos ou não, todos nós estaremos mortos. Enfrentar a morte é uma realidade que todos nós temos que encarar. E como você irá encarar? Precisa ser com base na fidelidade do Senhor e na certeza de que Ele nos redime do mal. Ele nos salva do mal. As promessas, então, que Jacó lembra a José são as seguintes. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu, com pesar meu, Raquel, na terra de Canaã. No caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Os versículos 8 a 22, nós vemos de fato que Jacó abençoa os 2 filhos de José, os quais ele clama agora para si, Efraim e Manassés. Tendo Israel visto então os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Não tem como não ler isso e não lembrar de Gênesis 27, quando Jacó enganou seu pai Isaque, que também não conseguia ver direito. O usurpador da bênção se tornou abençoador. É Deus transformando a vida de Jacó.
E o texto continua no versículo 11, então disse Israel a José, eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-se dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, a esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, a direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoa José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoa estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai, não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse, eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando, por vós Israel abençoará, dizendo, Deus te faça como Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim diante do de Manassés. Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te, de mais que a teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. E nos versículos 1 a 28 do capítulo 49, nós vemos as bênçãos mistas, diferentes, curiosas, interessantes, de Jacó para os demais filhos, os irmãos de José. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência, no seu conselho não entra minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões de cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele acometerá por sua retaguarda. Asser, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, tiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos altivos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas,
com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam eles sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São essas as 12 tribos de Israel. E isso é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou, segundo a bênção que lhe cabia. Jacó está no seu leito de morte, expressando fé de uma maneira um pouco diferente do que nós entendemos como expressão de fé. Talvez não tanto porque nós estamos construindo já há algumas semanas, já há alguns meses, se não anos, uma compreensão de fé, graça, providência de Deus e como elas agem para formar em nós o caráter de Cristo Jesus. Como elas agem para nos dar respaldo na construção de um relacionamento com o Senhor. E Jacó tem algumas certezas que são expressas na forma como ele interage com seus filhos. A certeza da promessa que o definia como peregrino e que o fazia olhar para o futuro com esperança. Porque ele sabe que Deus é soberano e fiel. Então ele pode morrer na esperança de que ele cumprirá, de que Deus cumprirá a sua promessa acerca da terra. É assim que Jacó enfrenta o leito da morte. Fundamentado na fidelidade de Deus e fundamentado no fato de que Deus o redime do mal, de que Deus o livra do mal. E nós vamos entender um pouco mais do que é esse livrar do mal. Porque Jacó enfrentou e passou por muitos males. Então, que mal é esse que o Senhor o livrou? Ou melhor, quais são os males que Deus o redimiu e como ele usou cada um deles até esse ponto? Irmãos, é fato de que as bênçãos e as promessas de Deus dão sentido às dores e nos levam a guardar a salvação final em meio à presença contínua do pecado. Amarrando a mensagem que nós vemos tanto no capítulo 48 como em parte do capítulo 49, está o fato de que bênçãos e promessas de Deus vão dar sentido às dores que nós enfrentamos. Quando Jacó, no seu leito de morte, olha para trás, depois daqueles dias curtos, duros e desagradáveis, ele faz sentido no meio dessas dores todas com base nas promessas de Deus, das bênçãos de Deus. E são essas bênçãos, essas promessas, que também nos levam a guardar a salvação final, enquanto nós ainda sofremos a presença contínua do pecado. Quando entramos no capítulo 49, nós vemos que essa bênção mista de Jacó, parece que ele até certo ponto amaldiçoou alguns dos seus filhos. Nós vemos uma mistura de mensagem, nós vemos a presença contínua do pecado na história das tribos de Israel, dos filhos de Jacó. E aguardamos junto com Jacó, no versículo 18, a tua salvação espero, ó Senhor. E algumas passagens são importantes para fundamentar as aplicações que nós temos daqui para frente. No capítulo 48, versículos 15 e 16, e abençoou a José dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Jacó, no leito de morte, testemunha dois aspectos de Deus. É Deus que o sustenta. Deus é fiel. Fechar os olhos no leito de morte com tranquilidade requer de nós uma confiança irrestrita no fato de que Deus é fiel. Deus é fiel no cumprimento das suas promessas. Depois de descrever os seus dias como duros, curtos e desagradáveis, Jacó agora repousa no fato de que Deus é fiel e Deus sustenta Jacó e sustenta a sua descendência. O versículo 16, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes. Livrar de todo o mal não é impedir que o mal aconteça. Nós vimos ao longo da história e da narrativa de Jacó que ele sofreu e foi acometido de muitos males. Uma mistura de pecados contra Jacó com consequências das suas próprias decisões. Jacó sofreu inúmeros males. E via de regra ele não respondia bem aos males. Diante de ameaças e de perdas, ele sempre desejava a morte. Olha, senão eu vou morrer, senão eu vou morrer. Então o que é me livrado de todo o mal?
A ideia é que Jacó agora no leito de morte tem certeza de que todo o mal que lhe foi acometido tinha um propósito. Foi redimido. A ideia de que ele no leito de morte tem certeza da fidelidade de Deus e que as desgraças, entre aspas, os males que lhe acometeram têm um propósito. Ele consegue ligar os pontos e fechar os olhos com paz, que Deus tem me livrado de todo o mal. A coisa doeu, foi doído na minha caminhada, os meus dias foram curtos, foram duros, foram desagradáveis, mas Deus redimiu esse mal para o bem. Um ensaio daquilo que nós vamos ver na semana que vem, quando José dá o desfecho de Gênesis e mostra como na providência divina, Deus transforma o mal em bem. Essas são as duas certezas que vai fazer com que Jacó feche os seus olhos com tranquilidade. O fato de que Deus é fiel e o fato de que Deus transforma o mal em bem. O fato de que Deus sustenta e vai continuar a sustentar sua descendência no cumprimento das promessas e a realidade de que Ele transforma o mal em bem. E no meio do capítulo 49, no misto de bênção e maldição, nós vemos que Jacó expressa a sua salvação, ele aguarda a sua salvação no Senhor. Como é que nós lidamos com a presença contínua do pecado? Como é que nós que estamos crescendo na convicção de que Deus é fiel, como é que nós que estamos crescendo na convicção de que na providência do Senhor Ele transforma o mal em bem, vamos lidar com a presença contínua do pecado, seja na sua manifestação escandalosa, seja na sua manifestação sutil? Meus irmãos, é aguardando de que a salvação pertence ao Senhor. Nós aguardamos a salvação final em Cristo Jesus. Bênçãos e promessas de Deus dão sentido às dores e nos levam a aguardar a salvação final em meio à presença contínua do pecado. Então vamos ao nosso primeiro ponto de hoje. Capítulo 48, no versículo 3. E disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Jacó tem certeza de que Deus o sustenta e tem certeza do sustento do Senhor por causa da palavra do Senhor. Algumas coisas foram ficando claras para nós ao longo dessa série de Gênesis, que eu espero que fique gravado em cada um dos nossos corações. De que Deus nos sustenta e nos sustenta por meio da sua palavra. A aparição do Senhor e a aparição do Senhor em ação, falando, é de suma importância. Deus nos sustenta, meus irmãos, por meio da sua palavra que veio até nós. Nós vimos ao longo da série de Gênesis de que a palavra de Deus veio sempre no momento certo, agiu no momento certo, e é assim até os dias de hoje. Deus sustenta a sua vida, Deus sustenta a minha vida por meio da sua palavra e a sua palavra veio até nós. Nós não estamos na expectativa de uma teofania, nós não estamos numa expectativa de que Deus há de nos visitar de uma forma extraordinária, mas extraordinariamente ordinária, Ele nos visita todo domingo, quando abrimos a palavra e a palavra vem até nós. Deus nos sustenta com a sua palavra. Esse é o sustento que Jacó testemunha a José. Nas suas últimas palavras, ele chama o seu filho amado, do qual ele foi privado por anos de convivência, e diz: José, Deus veio até mim, a palavra do Senhor veio até mim. Suas últimas palavras são importantes e ele começa com o testemunho de que Deus me sustenta com a sua palavra. Meus irmãos, o pavor que temos, e em particular da morte, está fundamentado no fato de que nós não enxergamos que Deus nos sustenta com a sua palavra. Num exercício constante, a palavra de Deus veio até nós. Bênçãos e promessas são dadas por meio da palavra de Deus que nos foi dada. Dada de forma abundante. Na Bíblia, as Escrituras. A palavra de Deus, então, escrita, que revela para nós a palavra de Deus encarnada. É a palavra de Deus escrita que nos fala da ampla provisão que nós temos em Cristo Jesus. E o testemunho que nós vemos recorrente acerca da palavra de Deus, em toda a Escritura, é que a palavra escrita testemunha da palavra encarnada. A palavra escrita tem o seu valor porque ela aponta para nós a palavra encarnada em Cristo Jesus. O Verbo se fez
carne. Meus irmãos, as promessas apontam para Cristo Jesus. E aqui repousamos, e aqui descansamos no fato de que no leito da morte nossa certeza está na esperança que a palavra de Deus nos traz. E que esperança? A palavra encarnada veio até nós. Morreu a nossa morte e nos deu a sua vida. Jesus voltará, Ele está ressurreto. Nós lembramos isso de uma forma visual hoje. Participamos da ceia do Senhor. Jesus Cristo está vivo e voltará. Nós temos acesso à revelação divina especial, então, na Bíblia. Aquilo que Jacó testemunha a José, eu e você temos acesso. Em termos de quantidade, de uma forma ainda mais ampla. Nós temos de Gênesis a Apocalipse. Não é essa a causa. Nós temos... Eu troco aqui ou não? É esse? Quer que eu use esse? Nós temos acesso, meus irmãos, à revelação divina, especial na Bíblia, a palavra de Deus. Deus nos sustenta com sua palavra, que veio até nós e que nos capacita a fazer o que Ele requer de nós. Preste atenção no versículo 4 de Gênesis 48. E me disse, eis que te farei fecundo e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. O Senhor disse a Jacó que ele iria fazê-lo fecundo, que ele iria multiplicá-lo e que ele iria torná-lo multidão de povos. E à tua descendência ele daria uma terra. Meus irmãos, Deus nos sustenta com a sua palavra que veio até nós e que nos capacita a fazer o que Ele requer de nós. Por vezes ouvimos a palavra de Deus e o que Ele requer de nós e isso é peso nos nossos lombos, sem a compreensão de que Deus garante o que Ele requer de nós. A lei do Senhor informa o que o Senhor quer de nós. A lei do Senhor informa que nós somos incapazes de cumprir os propósitos de Deus. E a palavra de Deus nos aponta de que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem ampla provisão para nos dar aquilo que Ele requer de nós. Compare comigo Gênesis capítulo 48, versículo 4, com Gênesis 1, 28. Esse aqui é o mandato dado por Deus lá no início de Gênesis, que diz o seguinte, e Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Em Gênesis 48, versículo 4, diz... Eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Deus garante. Aquilo que Ele pede para nós, que por vezes soa pesado, escute, a graça de Deus garante. O que o Senhor requer de você, que Ele não lhe deu poder na graça dEle, para que você cumpra. Meus irmãos, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16 diz o seguinte, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Hebreus capítulo 10, versículo 10 diz, e por essa determinação somos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feito de uma vez por todos. Sede santos porque eu sou santo. E quem garante? Jesus garante. Jesus nos santifica. Deus nos chama e o que Ele requer de nós, Ele garante. Jacó, eu vou te multiplicar, eu vou te fazer fecundo, eu vou dar a terra à sua descendência. O que Jesus quer de você que Ele não garante. Mas por vezes, meus irmãos, nós escutamos a palavra de Deus.
Por vezes nós escutamos a palavra de Deus sem nos atentar à graça de Deus. E tudo que nós ouvimos é um peso que não podemos suportar. E Jesus vem e diz: o que eu estou pedindo para você, eu garanto. O que eu estou pedindo para você, eu faço. Coragem, meu irmão, lute contra o pecado. É difícil, é doído, mas Jesus garantiu. Ele sempre garante. Ele não nos chama a algo sem nos capacitar para aquilo que Ele nos chamou. Deus nos sustenta com sua palavra que veio até nós e que nos capacita a fazer o que Ele requer de nós. Deus não vai pedir nada impossível sem garantir que seja feito. E Ele nos pede uma porção de coisas difíceis. No que se refere a relacionamentos, no que se refere a conduta pessoal, santificação. No que se refere à paciência que devemos exercer uns para com os outros. No que se refere a servir, o desgaste do serviço no Senhor, tudo isso Ele requer de nós e a graça de Deus nos capacita para a execução daquilo que Ele nos chamou. Jacó, no seu leito de morte, tem essa certeza. Sim, seus dias foram duros, curtos, desagradáveis, mas agora ciente da fidelidade de Deus. E depois desse tempo de convívio com José, depois de 17 anos convivendo com o seu filho amado, vendo o que o Senhor está fazendo na sua família, com os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, ele agora começa a ligar os pontos. Deus garante. Ele está conosco, Ele garante. É a certeza, então, meus irmãos, da fidelidade divina que nos encoraja à fidelidade, assim que Ele nos sustenta. Você já parou para pensar como Deus nos sustenta? Como é que Deus lhe sustenta? Às vezes nós criamos umas formas meio estereotipadas do sustento do Senhor e desprezamos as formas ordinárias com que Ele nos sustenta. Deus sustenta você ao ouvir as promessas do Senhor. Deus sustenta você ao viver em comunhão com os filhos de Deus. Deus sustenta você ao garantir a comunidade que você precisa para crescer no conhecimento de Jesus. Assim Deus nos sustenta. Deus nos sustenta então com sua palavra que veio até nós. E Deus nos redime nesse mundo difícil. A segunda certeza que Jacó tem é de que Deus o havia livrado do mal. Versículo 16. Já fizemos o ponto e deixa eu reforçar esse ponto. Não é o fato de que Jacó não experimentou o mal durante a sua caminhada. Basta folhear algumas páginas para trás e você vê a série de sofrimentos que Jacó enfrentou, a série de males que ele enfrentou. O fato, meus irmãos, de que Deus nos livra e nos redime do mal, não é nos blindar do sofrimento na terra. É de dar sentido a esse sofrimento, é de apontar para um propósito claro desse sofrimento, que ele transforma para o bem. Jacó, no leito de morte, agora começa a ligar os pontos e entende tudo aquilo que ele passou, e entende tudo aquilo que ele sofreu, e entende inclusive as consequências de suas decisões ruins, como parte desse plano soberano do Senhor, da providência do Senhor, em de livrá-lo do mal, redimir o mal, de dar clareza de propósito. Deus nos redime nesse mundo difícil, que é repleto de perdas. Aliás, o versículos 1 e 2 já nos diz algo sobre essas perdas. E Jacó parece que experimenta os grandes grupos de dificuldades que nós enfrentamos até os dias de hoje. Ele está no leito da enfermidade. Deus nos redime nesse mundo difícil, não que Ele nos blinda de enfermidades. Irmãos nossos e queridos estão enfrentando enfermidades de diversos tipos, em diversas intensidades. Eles passam por enfermidades e o Senhor redime esse mal, ligando a um propósito, e vemos o agir do Senhor no nosso meio. Jacó está enfermo, e Deus o redimiu do mal, mas isso não significa que impediu a enfermidade que irá levar a vida de Jacó. Aliás, ele mesmo testemunha da morte, não da sua própria morte. Mas, meus irmãos, Deus nos redime nesse mundo difícil, e o testemunho de Jacó com dor, as duas grandes perdas na sua caminhada, da sua esposa amada, Raquel, versículo 7, vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu, Raquel, na terra de Canaã.
E nós vimos o impacto que isso teve na vida e na trajetória de Jacó. Morte, separação. Não só isso, mas relacionamentos perdidos. No versículo 11, Jacó confessa a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Esses são os 3 grandes grupos, meus irmãos, que tornam a nossa experiência na terra extremamente difícil. Enfermidades, morte, relacionamentos perdidos. E Jacó testemunha: e Deus tem me livrado de todo o mal. Ainda que ele tenha perdido Raquel, ainda que ele esteja num leito de enfermidade, enfermidade para a morte, ainda que ele tenha enfrentado relacionamentos perdidos e a falta de convivência com seu filho amado José, ele testemunha: Deus tem me livrado de todo o mal. Percebe, o leito de morte de Jacó não é um mundo de faz de contas. É repleto de dores, mas interpretados à luz do caráter de Deus. O que faz a diferença, meus irmãos, não são nossas circunstâncias atenuadas, mas os óculos do caráter de Deus que nos redime de todo o mal. Deus nos redime nesse mundo difícil, repleto de perdas, ao nos dar um bom propósito para o mal que sofremos. Qual mal? Enfermidades. Os mesmos males. As enfermidades que vêm e nos levam a buscar o Senhor. Enfermidades que vêm e nos dão novas oportunidades de testemunhar do Senhor. Deus nos dá um bom propósito para o mal que sofremos através da morte. O testemunho daqueles que partem com a viva esperança da ressurreição. Deus nos dá o bom propósito no mal que sofremos em relacionamentos perdidos. Na certeza de que, como embaixadores de Cristo, ministros da reconciliação, nós temos o evangelho da paz. Deus nos redime nesse mundo difícil. E o que nós vemos, inclusive, na história dos patriarcas, é uma ilustração vívida de que Deus nos dá um bom propósito para o mal que sofremos. Não foi sempre fácil na caminhada de Jacó e as respostas nem sempre estiveram na ponta da língua. Mas no leito de morte ele testemunha: o Senhor tem me livrado de todo o mal. Deus nos redime nesse mundo difícil e é de acordo com a sua graça e com as suas promessas. A partir do versículo 17, nós vemos quando de fato Jacó abençoa os filhos de José, Efraim e Manassés. Até tem um certo desconforto, porque Jacó insiste em abençoar o mais novo, em detrimento do mais velho. Um padrão que nós vemos ao longo de todo o livro de Gênesis. Isaac não era o primogênito, mas era o abençoado. Não era para ser Jacó, mas Esaú. Não era para ser Efraim, mas Manassés. Deixando claro que não são nos nossos méritos, ou conquistas, ou características, mas pura e exclusivamente pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Por que Efraim? Porque era Efraim. Por que Isaac? Porque era Isaac. Por que Jacó? Para deixar claro para mim e para você, que é na graça de Deus. Nós não temos mérito algum ao recebermos a bênção de Deus. Tudo é pela graça de Deus. O desconforto que surge, então, é explicado apenas no fato de que Deus, graciosamente, opera de forma soberana para abençoar os seus. E o que Ele requer de nós é responder com fé às promessas de Deus, ainda que não pareçam necessárias. No finalzinho da bênção de Jacó, para os filhos de José, agora que ele clama para si, Efraim, Manassés, ele diz assim: dou-te de mais que a teus irmãos, versículo 22, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Jacó abençoa
o segundo no comando no Egito, com um terreno de topografia complicada, provavelmente hostil para qualquer tipo de atividade econômica, e ele dá para José. E José olha para aquilo, o que eu vou fazer com essa escritura desse terreno montanhoso, desse declive? O que eu vou fazer lá? Um cafezal? Não sei o que dá para fazer ali. O ponto não é aquilo que José humanamente precisa. O que Jacó está transmitindo a José é uma confiança de que Deus levaria o seu povo de volta. Jacó é orientado não por aquilo que ele está enxergando. Aliás, ele mal está enxergando, mas ele está sendo orientado pelas promessas de Deus. José, nós vamos voltar. José, Deus disse que me traria para o Egito e me traria de volta. José, não é o Egito que nós precisamos. José, as promessas não acabam aqui. José, é em outro lugar. É lá, é na terra prometida. Fique com declive montanhoso, porque nós vamos sair daqui. Jacó está expressando a sua confiança de que Deus levaria o povo de volta. E levaria o povo de volta para a terra prometida. O Egito não é o lugar final. O Egito é a chocadeira para os 70 virarem milhões. É isso. E quando acabar esse tempo, eles vão voltar. E a certeza disso, José, é que você fique com o declive montanhoso. Quando você sair daqui, quando o povo partir de Gósen, lembre-se, o declive montanhoso é nosso, é seu. Então responda com fé às promessas de Deus, ainda que elas não pareçam necessárias. Porque algumas promessas de Deus nós tratamos com desprezo. Nós achamos que não precisamos. Nós queremos ditar para o Senhor o que de fato nós precisamos. Eu não preciso de um declive montanhoso. Sabe o que eu preciso, Senhor? Eu preciso que o Senhor dê um jeito na enfermidade, na morte, em relacionamentos quebrados. É isso que eu preciso. Se Deus prometeu algo, é porque é exatamente isso que você precisa. Se Deus prometeu a certeza de que você um dia vai ser como Ele, é exatamente isso que você precisa. Se Deus prometeu que um dia Ele vai voltar, é o que você precisa. Nós temos uma lista do que a gente acha que Deus precisa fazer por nós, não é? Nós temos uma lista do que nós achamos. Deus, para a vida ficar como ela tem que ser, eis o que o Senhor precisa fazer. Hashtag me siga para mais dicas. Mas não funciona assim. As promessas de Deus são suficientes e o que eu e você precisamos, Ele já nos deu. Então, ainda que elas pareçam totalmente desconexas com a sua realidade, abrace as promessas de Deus, porque são elas que irão sustentá-lo. Quando as coisas ficarem difíceis, seja por enfermidades, morte ou relacionamentos quebrados, ou ainda quando ficar muito confuso a sua peregrinação, são as promessas de Deus que vão dar a você o norte que você precisa. E aí, Jacó chama os demais irmãos, os demais filhos. Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi Israel, vosso pai. E ele começa a partir do versículo 3. E o que tiramos daqui, meus irmãos, é qual deve ser a nossa atenção e nossa postura enquanto aguardamos a salvação final. Nós somos salvos, sim, em Cristo Jesus, mas ainda não desfrutamos de tudo aquilo que Ele conquistou por nós na cruz do Calvário. Tem mais. Um dia nós vamos ser como Ele é. E como nós aguardamos a salvação final? Como nós aguardamos a salvação final enquanto experimentamos a presença contínua do pecado? Presença contínua do pecado que continua fazendo seus estragos, não só na geração presente, mas multigeracional. Nos filhos dos filhos, nos filhos dos filhos dos filhos. As palavras de Jacó talvez criaram um certo constrangimento entre os filhos, aquele olhar sem graça, aquele sorriso amarelo, relembrando de tropeços, erros do pecado, alertas do futuro.
mas uma esperança no centro, no cerne de tudo aquilo que Jacó está dizendo. Enfim, como nós aguardamos a salvação final. A tua salvação espero ao Senhor, ok? Como nós esperamos isso? Esperamos atento às ameaças do pecado. As bênçãos sobre os filhos de Jacó, então, mostram a realidade contínua do pecado e suas consequências na vida do povo de Deus. Algumas, inclusive, parecem maldições sobre pecados escandalosos. E o primeiro deles que nós vemos aí é Rúben. Rúben é o primogênito de Jacó. E se você se recorda, Rúben sai de cena justamente na interação entre José, seus irmãos. O sobe e volta para a terra prometida, volta para o Egito em busca de comida. Rúben sai de cena e eis que surge Judá. Mas não é ali o seu primeiro tropeço. Rúben é esse que detém todos os atributos humanos daquele que a gente esperava ser o líder do clã, o líder da família. Ele é o primogênito, força e primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, tão confiável como a água. Rúben, ele tinha orgulho de posição, humanamente falando. Possuía força, poder, honra e valor. No entanto, toda essa oportunidade e potencial foram desperdiçados porque ele era tão sólido e confiável quanto a água. Essa é a história da vida de Rúben. As circunstâncias e seu próprio caráter pareciam conspirar continuamente contra ele. Do dia em que ele macula a cama de seu pai, em que ele possui a concubina de seu pai, mãe de algum dos seus irmãos, é o início do fim de Rúben. Um homem tomado por orgulho, um pecado escandaloso, que o faz perder privilégios da bênção de Jacó, da bênção do Senhor. Não é ele. Meus irmãos, nós aguardamos a salvação final, alertas da presença do pecado contínuo entre nós, a saber, o orgulho. O perigo do orgulho, que nos torna tão confiáveis como a água, que nos torna inúteis no trabalho do Senhor. Desses pecados escandalosos surge também a figura de Simeão e Levi. Simeão e Levi, versículo 5, são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entra minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Se você se recorda do episódio em que Simeão e Levi fizeram uma matança naquele povo, cujo príncipe havia estuprado sua irmã Diná. E naquele momento Jacó não diz nada. Mas aqui no leito de morte ele diz tudo. Simeão e Levi mostraram os efeitos duradouros do pecado, da ira, e foram espalhados em Israel. Rúben, Simeão e Levi ouvem agora as palavras de dura exortação, de maldição do seu pai no leito de morte, sorriso amarelo. Segura aí, Judá, e vamos para Zebulon e Issacar, nos versículos 13 e 14, que nos alertam acerca dos pecados, não escandalosos, mas sutis e aceitáveis. Porque Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Bom, Zebulon, então, sabe o que ele está fazendo? Ele está habitando em lugares que vão dar para ele vantagens econômicas, mais perto de cidades pagãs. Ele vai se posicionar estrategicamente de tal maneira em que ele vai ter vantagens econômicas, mas cego aos perigos de estar perto de cidades pagãs, que não só vão tentar o seu coração, mas roubar sua lealdade. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros, a carga e sujeitou o seu trabalho, serviu. Issacar busca por conforto, que acaba escravizando.
e Issacar. Zebulon e Issacar representam para nós a busca por pecados sutis e aceitáveis, de conforto material, de prosperidade, mas que vem com um alto preço, que comumente passa desapercebido no nosso meio. Os pecados escandalosos, Rubens, Simeão, Levi, Zebulon e Issacar, onde está o seu coração e como sutilmente nos leva para longe do Senhor, atento às ameaças do pecado. Pecados têm efeitos multigeracionais e duradouros. Nós vemos ainda os efeitos de Ruben ao longo de toda essa tribo, em Juízes capítulo 5 em particular, Simeão e Levi. Nós vemos os efeitos em todos os irmãos de José, por causa de pecado não tratado, pecados sutis e aceitáveis. Será que eles teriam vendido suas almas, como tantos outros, não para ganhar o mundo inteiro, mas apenas pela perspectiva de uma vida tranquila e confortável? Como é que você aguarda a salvação final? Você aguarda buscando e direcionando seus esforços para uma vida confortável, prazerosa? Ou estamos atentos ao que o Senhor requer de nós, na certeza de que Ele já nos capacitou para viver o que Ele requer de nós? Guardando a salvação final, atentos às ameaças do pecado e entendendo o que realmente precisamos. Nossa necessidade fica evidente num mundo difícil e cruel. Olha o versículo 23. Quando Jacó agora começa a falar de José. José é um ramo frutífero, 22, ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Versículo 23, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Jacó faz referência e parece fazer referência às calúnias que atacaram José ao longo de toda a sua história. Meus irmãos, nós aguardamos a salvação final entendendo o que realmente precisamos e a nossa necessidade do que precisamos vai ficar evidente nesse mundo cruel. A necessidade que José tinha fica evidente nas crueldades que ele enfrentou e o Senhor o sustentou. Como que nossa necessidade do Senhor fica evidente? Se não nos depararmos com a realidade de que estamos num mundo quebrado e cruel. É um pressuposto, é um requisito para desfrutarmos da bênção do Senhor, que nós vivamos em contraste num mundo cruel e difícil. José era rico e poderoso, mas Jacó insiste em abençoá-lo, não só dando para ele uma montanha, um declive montanhoso, expressando a sua confiança, como também o abençoando. Seu arco, porém, permanece firme, seus braços são feitos ativos, pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos nos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de teus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. O que realmente precisamos, meus irmãos, não está na terra, mas vem dos céus. José tinha tudo, ele era o segundo do mundo, e Jacó o abençoa, porque o que José precisa não está no Egito, vem dos céus. Talvez você se considere alguém abençoado e você reduza as bênçãos do Senhor os bens materiais que você desfruta ou a paz que habita e reside no seu lar. Mas o que você precisa não está na terra, vem dos céus. Jacó olha para José com sua vista ofuscada e por meio da fé diz: José, o que você precisa não é do Egito, precisa vir do Senhor. O que eu e você precisamos vem do Senhor. Que os bens materiais que desfrutamos, que o conforto que eventualmente passamos, não tire de nós a percepção de que nossa necessidade é suprida pelo alto, vem do alto. Nós aguardamos a salvação final
que está no Senhor Jesus Cristo. Versículo 8, Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Nós aguardamos a salvação final que está no Senhor Jesus Cristo. Jesus, meus irmãos, é o leão da tribo de Judá. A sequência que nós vimos de Judá pegar o protagonismo entre os seus irmãos já é um indicador de que algo diferente há de acontecer, também de maneira inesperada. Judá é filho da mulher não amada de Jacó. Judá é o perverso que cometeu perversão sexual com a sua nora. Judá é tudo aquilo que eu e você não esperaríamos ser, mas ele é o escolhido pela graça de Deus, do qual viria o leão de Judá, nossa esperança. Para deixar claro para mim e para você de que há esperança, de que Deus faz das trevas luz, de que Deus faz do nada alguma coisa. Deus vai nos salvar por meio da descendência de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Tudo o que é descrito nos versículos 8 a 12 nos apontam para o cumprimento de Jesus. Jesus, o Messias. Judá é abençoado em abundância, porque em Jesus nós encontramos recursos abundantes e suficientes. Ele vai amarrar o seu jumentinho à vide. Sabe o que acontece quando se amarra o jumentinho à vide? Ele vai começar a comer as uvas. Sabe o que está descrevendo aqui? Esse camarada é tão rico que ele queima a nota de 100. É isso que está sendo descrito. Presta atenção aqui, olha, a abundância é tanto de que ele amarra o jumentinho do lado da vide e se ela come uva não importa, porque ele tem muito. É abundante. É Jesus quem redime o seu povo com misericórdia e graça. Meus irmãos, é na moldura desse pecado contínuo que nós vemos ao longo do desenvolvimento dessas famílias que se tornam uma nação, é que Deus redime o seu povo com misericórdia e graça. Vemos isso não só na vida de Judá, mas Levi, esse que tomado por ira participou junto com Simeão da matança, se tornou justamente aquele cuja tribo viria a abençoar Israel, de onde viria o sacerdócio para servir Israel. Levi encontrou graça em meio ao seu pecado, porque as consequências dessa maldição do seu pai tornaram-se o contexto em que ele se tornara uma bênção ao próximo. Ele, disperso na nação, se tornou o meio pelo qual Deus iria regular a adoração que abençoa a nação. Porque essa é a graça e a misericórdia de Deus. Então, ao olharmos e estarmos atentos às bênçãos que Deus dá no meio do pecado contínuo, no meio do povo, sabendo que o que nós precisamos é de Cristo Jesus e Ele veio, o leão da tribo de Judá, você pode ter certeza, seja você marcado por um pecado escandaloso, seja você no rumo do pecado sutil, seja você marcado por qualquer que seja, com as marcas do leão da tribo de Judá, não tem tempo perdido. Tem o testemunho de que Deus nos tem livrado do mal. Apesar dos nossos dias serem duros, apesar dos nossos dias serem curtos, apesar dos nossos dias serem desagradáveis, nós deitamos na graça de Jesus, na certeza de que Ele transforma o mal em bem. Na certeza de que talvez tenha sido a dor das consequências do seu pecado que trouxe você para aqui hoje, que trouxe você para Cristo Jesus, e você está ouvindo o quê? É Jesus quem redime. É Ele quem garante, não é você, não importa a sua caminhada, a sua trajetória, o fato é o seguinte, Jesus garante. E se não é essa certeza, meus irmãos, não tem esperança, mas essa é a nossa certeza.
Seja a realidade da sua dificuldade, enfermidade, morte, relacionamento perdido. Seja o que tem marcado os seus dias, um pecado escandaloso, um pecado sutil. O fato é o seguinte: Jesus redime. E está transformando esse grupo de irmãos confusos. Está transformando esse grupo de irmãos que planejaram a morte de um deles. Que está transformando esse grupo de irmãos perversos sexualmente numa nação da qual viria o nosso Salvador e Redentor. É por isso que nós estamos reunidos hoje aqui. Não é porque Judá foi fiel, não é porque José foi bonzinho, não é porque Jacó entendeu uma porção de coisas. É porque Deus é fiel. Por isso nós nos reunimos hoje com esperança. Que apesar das nossas jacosadas, apesar das nossas cabeçadas, Deus é fiel. Então a história dos levitas mostra que ele pode transformar os efeitos da maldição em oportunidade de bênção. Ele tem poder para redimir nosso mal e trazer dele o bem. É fato, meus irmãos, as bênçãos e as promessas de Deus dão sentido às dores. Nós passamos por dores, você passa por dores, você está sofrendo dores. Alguns dos nossos irmãos estão passando por dores mais intensas. Estão no período daquilo que a gente chama do vale da sombra da morte. Dias confusos, perguntas sem respostas. Talvez você ainda esteja lá com Jacó, descrevendo seus dias para o faraó. Meus dias são duros, curtos, desagradáveis. Talvez você já até tenha somado outros adjetivos. Olha, eles são confusos também, desesperançosos. Mas são as bênçãos e as promessas de Deus que vão dar sentido às dores. Ainda que uma porção de perguntas permaneçam sem respostas, as bênçãos e as promessas de Deus vão dar sentido às dores. E como Jacó, no leito de morte, ou no caminho dela, nós vamos dizer: Deus nos tem livrado do mal. Porque Ele nos tirou do sofrimento? Não. Porque no sofrimento Ele ligou os pontos e nos fez entender que do mal Ele faz bem. E são essas bênçãos e promessas que nos levam a guardar a salvação final em meio à presença contínua do pecado. Sim, ainda lutamos. E que Deus nos livre do caminho do pecado escandaloso, seja marcado por orgulho, ira. Que Deus nos livre do pecado sutil, de querer viver e buscar num mundo apenas conforto, e nos desviando do que realmente importa e das palavras de vida eterna. Então, em meio a tudo isso, considere que em meio a tantas dores e perdas, lembremos de que Deus é fiel e nos sustenta. Deus é fiel e Ele vai continuar nos sustentando. É Deus quem dá sentido às dores e perdas de acordo com seus bons propósitos para nós. Em meio ao sofrimento, não seja sábio aos seus próprios olhos. Nós não trazemos uma lista para o Senhor e dizemos o que precisamos. Nós ouvimos do Senhor qual é a nossa necessidade e ouvimos do Senhor o que nós precisamos para a jornada. E é suficiente em Cristo Jesus. Pecado contínuo traz desgraças, mas nossa esperança está em Cristo que derrama a graça. Não importa onde você esteja, nesse espectro de experiências, bênçãos e maldições que nós lemos, o fato é que Jesus lhe encontra lá. Seja para consolo, seja para exortação. E assim com Jacó nós dizemos: Deus é fiel às suas promessas e Deus tem nos livrado do mal. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, convictos, ó Deus, de que dores, perdas, pecados contínuos nos afastam, ó Deus, do Senhor e de desfrutar as bênçãos do Senhor. Mas o fato é que Jesus Cristo é meio suficiente e abundante para nossa reconciliação perfeita enquanto aguardamos a salvação final. Manifesta em Cristo Jesus, o qual nós aguardamos que Ele voltará. Pode ser hoje, que não seja, ó Deus, nosso jargão, mas seja a nossa realidade.
Abençoa-nos, ó Deus, com uma expectativa vívida da volta do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, para aguardar a salvação final, com corações quebrantados diante do nosso pecado e consolados diante das nossas perdas. Que nossa confissão de fé de que Jesus Cristo é suficiente sustente os corações dos teus filhos, seja por meio da exortação ou do consolo. Para a honra e glória, Deus, do teu nome, é que nós oramos. Amém.